Nessa aula do nosso curso de V-Ray para SketchUp, eu quero te mostrar como que funciona para configurar os materiais aqui dentro da ferramenta e com isso deixar o seu projeto mais bonito e realista. Só que antes, conheça todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no site da descrição. Perfeito, eu estou com esse projeto modelo aqui aberto e agora eu quero te ensinar o primeiro passo, que é o quê? Importar uma textura que você tem no seu computador. Textura nada mais é que esse arquivinho de foto aqui que vai simular para nós algo. Neste caso, essa textura vai simular a superfície de um granito no nosso programa, tá? Então, o que eu preciso fazer? Já deixei a minha textura aqui na minha área de trabalho, mas o ideal é você ter uma pastinha no seu computador com essas texturas salvas. Assim, sempre que precisar, você pode recorrer a essa pastinha, ok? Continuando então, vou voltar aqui no meu projeto e vamos supor que eu quisesse aplicar essa textura de granito no meu piso. O que eu gosto de fazer? Vou vir aqui fora, vou apertar a tecla R, vou fazer um retângulo, ok? Ele está na face branca. Se não estivesse, ó, basta dar um clique nele, vir com o botão direito e inverter as faces. Não use a face azul, tá? Use a face branca. Então, botão direito, inverter faces. Agora eu vou importar a textura para cá. Para isso, eu venho em arquivo, importar. Venho na área de trabalho e vou selecionar a minha textura. Note que aqui é importante estar marcado como textura para funcionar corretamente, ok? Então, vou apertar para importar e vou aplicar nessa minha face. Ó. Então, posso clicar aqui, vou arrastar e vou clicar aqui. Pronto, ele terminou de preencher a textura nessa face para mim. Agora, posso apertar a tecla B, segurar a tecla Alt no meu teclado, o meu mouse virou um conta-gotas. Note que estou com o mouse com Alt segurado. Clico agora na textura. Note que vai mudar aqui para a textura que eu vou pegar. Então, segurei Alt, cliquei, já alterou aqui para mim. Agora, se não estiver aparecendo para você essa caixinha de materiais, vem no menu Janela, Bandeja Padrão e habilite aqui os materiais, ok? Perfeito. Próximo passo é vir em Editar. E aqui a gente vai regular o tamanho dessa textura. Pode ser que as texturas venham muito grandes ou muito pequenas. Neste caso aqui, a gente pode alterar o tamanho dela. Por exemplo, Leandro, essa textura está muito grande. Ok, vem aqui e digita 20, por exemplo. Vou dar um Enter. Tá vendo que ficou bem pequenininho? Não sei se isso daqui está o certo. A gente teria que texturizar para ver, tá? Então, Leandro, eu acho que 20 não ficou bom. Ok, vem aqui e põe 80. Leandro, acho que 80 está melhor. Perfeito. 80 está melhor, já estamos com a nossa textura aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar ela aonde eu desejo. Então, vou apertar a tecla espaço. Vou vir nesse gesso, venho com o botão direito e vou ocultar ele. Vamos supor que eu quisesse aplicar essa textura nesse piso. Então, eu vou abrir o piso até eu ver o quadriculadinho da face. Não sei se no seu monitor dá para ver bem que a face está toda chapiscadinha. Isso quer dizer que eu selecionei a face desse piso. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl A, mais uma vez aperto a tecla B, seguro a tecla Alt, clico na minha textura de granito, note que aqui está em granito, e agora eu dou um clique aqui nesse meu piso. Aperto a tecla espaço, aperto a tecla ESC para sair do grupo, e pronto, já aplicamos o material de granito no nosso projeto, beleza? Então é dessa forma que você vai fazer para carregar as texturas que você baixar da internet. Por exemplo, Leandro, eu estou usando uma textura da Ceusa ou uma textura da Eliane. Eu queria trazer essa textura da Portinari, da Portobello aqui para o meu projeto. Ok, vai no site do fabricante, baixa essa textura e então você vai carregar essa textura aqui no seu projeto, beleza? Continuando então, eu vou deletar isso daqui, eu não preciso mais dela, beleza? Mas o que eu vou fazer? Eu não quero essa textura, eu vou voltar ao que estava antes. Então vou dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, pronto. Posso deletar, dessa forma você já aprendeu. Outra forma que existe de carregar as texturas no seu projeto. Eu tenho outro projeto aqui aberto, o projeto do banheiro. E note que, por exemplo, olha, gostei dessa madeira, ou gostei desse granito, ou gostei desse porcelanato. Ok, você vem aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, essa madeira. Eu vou dar um Ctrl C nesse objeto, ó, selecionei ele, dou um Ctrl C. Venho aqui no meu projeto que eu estou trabalhando, dou um Ctrl V. Pronto, já estou com o meu objeto aqui, e esse objeto tem essa textura aqui, beleza? O que eu quero fazer? Leandro, eu quero aplicar essa textura, por exemplo, nestes meus mobiliários aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar até ver quadriculadinho as faces, bem pontilhadinho. Ou seja, agora eu dou um Ctrl A, selecionei tudo, a mesma coisa, aperto a tecla B, seguro a tecla Alt, clico neste material, que é aqui da minha madeira, e agora eu vou pintar aqui. Pronto, ó, aperto a tecla espaço, aperto a tecla ESC. Note que já está ok funcionando aqui as texturas que eu acabei de pegar de outro projeto, já estão funcionando neste projeto aqui.
A vantagem de copiar a textura de um projeto para outro é que, se essa textura já está configurada no seu projeto original, por exemplo, se aqui dentro do meu projeto do banheiro, eu já configurei essa textura, já deixei ela com o brilho que eu quero, já deixei ela com o reflexo que eu quero, já deixei ela com o displacement que eu quero. Se eu já fiz isso, quando eu copio essa textura para outro projeto, como foi no caso este daqui, o que que vai fazer? As configurações já dessa textura vêm para esse projeto novo. Assim eu não preciso perder tempo, ok? Então, vale para todas as texturas do seu projeto. Tem um porcelanato que você gosta, já configurou o brilho, reflexo, tá ok, do jeito que você gosta? Basta copiar essa textura para os outros projetos, que assim já vem tudo configuradinho, essa textura para você renderizar no seu projeto, tá bom? Então, vamos lá. Note que a gente importou essa textura do nosso bloquinho aqui, que eu usei de outro projeto. Se eu vier então aqui agora, eu vou perceber que está errado o mapeamento dessa textura. Note que nesse pedaço a madeira está para cá e neste pedaço a madeira está ao contrário. O que eu posso fazer então? Eu vou abrir o grupo até eu ver a facezinha pontilhada. Note que nessa face aqui, ó, eu não estou conseguindo selecionar apenas a face de cima ou apenas a face da lateral. O que eu preciso fazer então? Venho no menu visualizar, geometria oculta. Agora sim, olha, eu consigo selecionar apenas essa face aqui. Essa face está na direção correta. Se não tivesse, basta vir com o botão direito, textura, posição. Mais uma vez, botão direito, rotar 90 graus. Assim eu rotaciono a minha textura, tá? Dou Enter, pronto, rotacionou. Mas não é isso que eu quero. Então, mais uma vez, botão direito, textura, posição. Botão direito, rotar 90. Dou Enter. Leandro, essa textura está na posição correta. Como é que faz para eu mover ela? É a mesma coisa. Botão direito, textura, posição. Agora basta eu arrastar para onde eu desejo. Então vamos supor que esse veio aqui, eu quero ele mais para a bordinha aqui. Beleza. Dou Enter. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa configuração em todo o meu objeto. Então, eu vou dar um Ctrl A, aperto a tecla B, seguro a tecla Alt, clico nessa textura aqui desse objeto e agora eu dou um clique. Pronto, ó, todo o objeto usou essa textura de base para fazer o seu mapeamento. Agora aperto a tecla espaço, agora aperto a tecla ESC, aperto a tecla ESC. Mais uma vez, venho no menu visualizar e desligo geometria oculta. Dessa forma, eu consigo usar a textura já de outro projeto aqui e corrigir os erros. Note que aqui ó, está errado, ó. Tá vendo que nessa parte a minha textura está deitada e nessa parte a minha textura está em pé? O que eu preciso fazer então? Eu vou abrir aqui, mais uma vez vou abrir aqui, não estou conseguindo selecionar apenas essas faces. O que eu faço então? Venho no menu visualizar, geometria oculta, venho nessa textura, botão direito, textura, posição, botão direito, rotar 90, Enter. Dessa forma então eu rotacionei a textura do meu projeto, beleza? Deixa eu ver desse lado, ó. Desse lado ele está no sentido que eu acho que é o certo, mas a gente pode rotacionar. Ele seleciona essa textura aqui, ó, essa face. Você tem que ver a face cheia de pontinhos. Significa que você conseguiu selecionar a textura. Então, vem com o botão direito, textura, posição, botão direito, rotar, 90, Enter. A mesma coisa deste lado aqui, ó. Eu posso fazer deste lado aqui. Botão direito, textura, posição. Botão direito, rotar, 90, Enter. Pronto, aperto a tecla espaço. Vem no menu visualizar, desligo geometria oculta, vou voltar aqui para a minha cena 1 e note ó, que nós já temos aqui a nossa madeirinha já configurada para o nosso projeto, beleza? Leandro, eu acho que é melhor a textura na outra direção, beleza? Vou dar um Ctrl Z aqui, pronto, ó. Dou um ESC, dou um Ctrl S para salvar, dessa forma eu já posicionei a textura do meu projeto. Então, até agora você aprendeu a criar uma textura do zero aqui no programa e aprendeu a importar uma textura de outro projeto aqui para o programa e aprendeu também a posicionar e a rotacionar essa textura aqui no seu projeto. Agora, o que é importante a gente ver? Vou vir aqui ó, no V-Ray. Perfeito. Mais uma vez, ó, vou clicar aqui no meu SketchUp, aperto a tecla B, seguro a tecla Alt e vou clicar aqui na minha madeirinha para já selecionar a textura da madeira aqui dentro do menu de materiais do meu V-Ray, tá? Posso dar dois cliques aqui e renomear, por exemplo, ó, madeira, mesinha. Dou um Enter, já vai, é para alterar aqui também, ó, já alterou aqui também, beleza? E por aqui também eu renomeio, por exemplo, madeira, mesa. Se eu alterar aqui, ele altera aqui também, ó. Sumiu. Então, mais uma vez, segura a tecla Alt. Clico aqui na minha textura. Pronto, ó. Madeira, mesa. Já está corrigido. Vou apertar nesse botãozinho aqui, ó. E vamos ver se já está configurada essa textura.
Olha aqui, ó, tá vendo que já está reflexiva essa textura? É aquilo que eu já estava te falando. Quando a gente pega a textura de um projeto já configurado, que foi o caso deste banheiro, quando eu trago ela para o meu projeto novo, ela já vem configuradinha. Por isso que é importante a gente sempre já deixar uma biblioteca de texturas prontas. Por exemplo, projeto do fulano, a madeira tá ok. Projeto do ciclano, o porcelanato tá ok. Eu posso reaproveitar esses materiais e não perder tempo de ter que ficar recriando tudo do zero, beleza? Então, vou fechar aqui, vou vir em cena 1, vou dar um... Deixa eu só ver se aquele bloquinho está aqui, olha. Tá aqui. Então, vou selecionar ele aqui e vou deletar ele, beleza? Então, vou dar um Ctrl S para salvar. Perfeito, então. Agora que você aprendeu a trabalhar com as texturas, eu quero te ensinar a trabalhar com as cores. Então, vamos supor que fosse o seguinte. Esta mesinha você não quisesse madeira, você quisesse uma laca. O que eu faria, então, para texturizar ela como uma laca, como se fosse uma laca bem amarelinha? O que eu faço, então? Eu vou abrir esse grupo até eu ver as facezinhas pontilhadas. Como toda essa textura, toda essa mesa vai ser na laca, então vou dar um Ctrl A, selecionei todas as faces, então todas as faces que eu quero pintar estão aqui pontilhadinhas. Venho então no menu de materiais, venho aqui em selecionar, clico aqui agora nesse botãozinho e agora eu mudo para cores. Então selecionei as cores. Aqui eu posso procurar uma cor mais clara diretamente por esse menu, ou eu posso simplesmente, eu vou pegar, por exemplo, essa cor aqui, vou aplicar. Pronto. Agora eu quero alterar essa cor. Como que eu faço? Venho no menu editar. Agora, aqui, eu vou mudar de roda de cores, vou mudar para RGB. Então, em RGB, eu vou colocar a cor que eu desejo. Por exemplo, o branco é 255, 255, 255. Vou dar um Enter. Leandro, eu quero escurecer um pouquinho mais. Ok, vem aqui em RGB, volta para a roda de cores, e aí você vai escurecendo aqui neste menuzinho. Aperta a tecla espaço, aperta a tecla ESC, e assim a gente aplica cores nos nossos materiais. Só que, olha que interessante, se você tiver o RGB da cor que você deseja, você pode usar a cor que você quiser. Por exemplo, vamos no navegador de internet. Eu acessei aqui o meu navegador de internet e pesquisei RGB cores Souvenir. Vou acessar o site da Souvenir aqui, e pode ser que quando você for acessar o site esteja diferente o layout. Neste caso, você tem que procurar no site da Souvenir ou no site da fabricante de tintas que você deseja para você ver o RGB dessa cor, tá? Então, eu vou descer aqui, ó, por exemplo, vou pegar uma cor qualquer. Por exemplo, essas cores aqui. Deixa eu abrir essa coleção. Vou pegar, por exemplo, essa cor calopsita. Então, seleciono ela. Vamos ver se ele vai mostrar o RGB para mim. Vou descer e olha aqui que interessante, já temos o RGB 219, 218, 215. Então eu venho aqui no meu SketchUp, venho aqui no meu programa, aperto a tecla B, seguro a tecla Alt, clico aonde eu quero modificar a minha textura, já selecionou o material da mesinha, venho em editar, RGB, vou mudar aqui para 219, 218, 215. Pronto, já estou com a cor calopsita da Souvenir no meu projeto. A mesma coisa se eu vier aqui no site, eu não quero a calopsita, eu quero outra. Deixa eu voltar aqui então. Vou pegar uma outra cor mais forte, por exemplo, esse desfile de moda. Então, abri ele. Vamos pegar o RGB 152, 124, 146. Então, vamos aqui. 152, 124 e 146. Vamos voltar aqui, 124, 146. Isso mesmo. Então, eu já estou com a cor desfile de moda aqui no meu programa. Quando eu for renderizar, já vai estar na cor certinha da Souvenir, pronto para o cliente aprovar. Se ele gostar, basta ir na loja e comprar este modelinho de tinta aqui lá, beleza? Então, você aprendeu aqui a trabalhar também com cores, certo? Onde você pode usar a cor que você desejar. No meu caso, eu vou dar um Ctrl Z. Vou deixar a madeirinha igual estava antes aqui. Pronto, aperta a tecla ESC. Vou voltar na cena 1, vou salvar. Perfeito. Continuando aqui então, agora eu preciso aproveitar e te passar os conceitos de texturização. Para texturizar o nosso piso, você viu que foi fácil. Para texturizar a nossa mesa, você também viu que foi fácil. Por quê? São objetos regulares, são objetos planos. Agora, como é que faz para texturizar objetos que são assim mais complexos, como por exemplo essa bacia? Note o seguinte, vou apertar a tecla B, segurar a tecla Alt, vou clicar nessa textura. Vamos supor que eu quisesse aplicar aqui uma textura, por exemplo, aquele granito que nós utilizamos. O que eu vou fazer então? Eu vou clicar aqui em usar imagem da textura, venho na minha área de trabalho, vou selecionar o meu granito, vou apertar para abrir.
Vou aumentar um pouquinho o tamanho, que eu acho que está pequeno. Está carregando aqui para mim. Vou deixar aqui com 100. Vou dar um Enter. Beleza. Só que, ó, vou apertar a tecla espaço para sair do menu de tinta. Você concorda comigo que está esquisito esse mapeamento? Ele está feio, está errado. Por quê? Porque aqui não são faces retas. Aqui são faces curvadas. Então, volta e meia você vai ter esse problema de texturização. Como que a gente resolve esse problema na hora de texturizar? Eu vou abrir aqui, ó, vou selecionar, até ver todas as faces. Vou dar um Ctrl A, estou com todas as faces selecionadas. Agora, no V-Ray, eu vou utilizar esses menuzinhos aqui para texturização. Esses dois primeiros menus aqui, caso você tiver problema em texturizar planos retos, e esses dois últimos aqui para texturizar coisas mais ovaladas, objetos mais ovalados ou circulares. Então, eu vou clicar, por exemplo, nessa primeira opção. Viu que ele já corrigiu para mim o mapeamento? Deixa eu clicar na segunda. Também deu na mesma, ficou bom. Na verdade, a segunda opção aqui em cima ficou estranho, né? Deixa eu voltar aqui para a primeira. Também continua estranho. Deixa eu agora apertar a tecla B, segurar a tecla Alt. Cliquei aqui, agora vou clicar aqui em cima. Pronto, já corrigi. Aperto a tecla espaço. Eu acho que eu posso reduzir um pouquinho o tamanho, está em 100, vou deixar aqui com 70. 70, Enter. Beleza, aperto a tecla espaço, aperto a tecla ESC. Volto aqui em cena 1 e note, ó, já corrigimos a texturização, o mapeamento em uma superfície estranha, uma superfície que não é reta aqui dentro do SketchUp. Então, isso que eu precisava te mostrar, só que no nosso caso aqui eu vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Eu vou deixar a textura que estava antes. Pronto, aperto a tecla ESC. Vou voltar aqui. Então, sempre que você tiver que selecionar uma textura, você vai usar uma textura. Não ficou legal o mapeamento? Você pode usar essas duas opções aqui para corrigir o mapeamento dessas texturas em superfícies circulares ou essas aqui em superfícies retas, superfícies quadradas, ok? Então, vou dar um Ctrl S para salvar. Perfeito, então. Agora que você aprendeu a fazer a importação de texturas, aprendeu a fazer o mapeamento dessas texturas, você vai entender como que elas funcionam um pouquinho melhor aqui dentro do V-Ray, ok? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, vou apertar a tecla B, segurar a tecla Alt, clicar nessa textura da minha madeira aqui. Agora eu venho aqui no meu V-Ray, ó, Asset Editor, venho no menuzinho de materiais, note que ele já selecionou a madeira para mim, ok? Clicando nessa setinha, a gente aumenta ou diminui essa tela dos materiais, ok? Note que aqui, ó, vou minimizar este menu, nós temos o V-Ray MTL, que é o V-Ray Material, tá? Então, eu vou expandir. Aqui nós vemos todas as opções desses materiais. Note que eu não estou vendo muitas opções. Talvez você já conheça essa tela ou não, mas eu sempre gosto de fazer o quê? Clicar neste botãozinho para ver as opções avançadas. Ou seja, eu vou ver todas as opções que eu consigo manipular dentro deste material aqui. Então, em Diffuse é simplesmente a textura que vai simular a madeira. Note que aqui está um quadradinho azul, significa que tem algo aqui dentro. O que é isso? É a minha textura. Se eu abrir aqui, ó, veja bem que nós temos a nossa texturazinha aqui, beleza? Então, eu vou voltar. Se eu desligar esse botãozinho, ele vai parar de usar a textura e vai usar apenas a cor que se aproxima a essa textura. Se eu ligar novamente, ele vai ligar a textura que vai simular a minha madeira, ok? Continuando, se eu minimizar aqui, ó, agora eu vou expandir a reflexão. Aqui, note que nós temos a cor da reflexão e nós temos o glossiness da reflexão. E ambas estão com a caixinha azul. Se eu clicar aqui, ó, note que nós temos algo aqui dentro. E aqui também, olha, deixa eu voltar aqui embaixo. Aqui nós também temos o glossiness, ok? Nessa primeira caixinha, ele vai regular a quantidade de reflexo que esse material vai ter. Se eu desligar aqui, olha, agora eu posso controlar aqui. Em preto, ele não tem reflexão. Em branco, ele tem reflexão máxima, beleza? E o glossiness, a mesma coisa. Se eu trazer para o 0, ele vai tirar a reflexão. Porque é uma reflexão tão embaçada que a gente não consegue ver. Agora, se eu trazer aqui para o 1, eu vou ter uma reflexão estilo espelho, completamente espelhada. Se eu reduzir aqui, por exemplo, para 0,78, ela vai borrando essa reflexão. Então, tem materiais que vão ter reflexão máxima, como, por exemplo, espelho, e vão ter materiais que vão ter reflexão um pouquinho menor aqui no glossiness, tipo madeira, que é uma reflexão mais borrada, ok? Então, eu vou trazer isso aqui, por exemplo, para o 0 mesmo. Vou ligar este botãozinho. E agora, ó, vou deixar aqui com 0,8, vou dar um Enter. 0,8. Agora sim, olha, estou usando a texturização para simular o reflexo da minha textura, beleza? Se eu descer mais aqui, ó, na verdade eu vou até desmarcar essa opçãozinha, vou ligar a refração.
A refração vai permitir com que passe luz por esse material. Quando está em preto, o material não tem refração. Se eu aumentar aqui, olha, veja que o material vai começar a ficar transparente. Por quê? Viu aqui embaixo que já começou a ficar transparente? Porque está passando luz pelo meu material. A mesma coisa aqui. Então, a refração, se eu deixar no máximo, ele vai ficar completamente transparente. É assim que a gente faz, por exemplo, vidros e também água de piscina, onde a gente tem a transparência do material, beleza? Então, eu vou descer aqui. Na verdade, eu vou até voltar aqui, ó, refração, vou minimizar. Nós temos o menu Coat, onde ele vai adicionar uma camada mais de reflexo para nós. Note que ficou mais reflexivo, ok? Vou zerar aqui. Nós temos o menu Sheen. O Sheen é muito usado para simular tecidos, onde se eu trazer aqui para o máximo, ele vai criar uma espécie de esbranquiçamento da textura, simulando tecidos, ok? Então, no nosso caso, que eu vou deixar zerado, não vou mexer por enquanto, não é um tecido, beleza? O Thin Film eu não mexo. Descendo aqui eu tenho o Bump. E o que o Bump faz? Ele simula a rugosidade dessa textura. A madeira, ela não é lisinha, ela tem uns poros. Por mais que às vezes sejam pequenas, outros são maiores, elas possuem esses poros. Então note que aqui nós temos a força desse Bump. Se eu deixar aqui, por exemplo, em 3, você vai ver bem mais rugoso a superfície dessa madeira. Então é aqui que a gente regula essa opção. Então vou deixar aqui em 0,25 e note que aqui, olha, 0,25. E note que aqui, ó, ela também está azul, significa que tem um mapinha aqui dentro. Se eu abrir, você vai ver que é um mapinha da minha textura dentro do meu bump, ok? Então vou voltar aqui. Mais aqui abaixo nós temos os multiplicadores, que por enquanto a gente não vai utilizar, mas caso você quisesse aumentar o reflexo de forma geral, você poderia vir aqui aumentar esse número, não é o nosso caso agora. E dentro deste menu aqui nós podemos criar também o displacement, que também influencia na nossa texturização, tá? Só que por enquanto eu não vou falar sobre ele, vai ter aulas específicas sobre ele, beleza? Então dessa forma, você aprendeu aqui que você pode trabalhar com todas as suas texturas utilizando esses materiaizinhos, essas configurações aqui dentro do V-Ray, beleza? E esse processo pode e deve ser feito para todas as texturas. Vou fechar aqui, por exemplo, vou selecionar, por exemplo, aqui esse vidro. Venho com conta-gotas, ó, vou selecionar o vidro. Agora eu seleciono aqui ele no V-Ray. E aqui é a mesma coisa, onde eu posso regular a cor dele. Então, por exemplo, aqui em Color, eu posso deixar na cor o vidro vermelho, por exemplo. Não há impeditivo para fazer isso. Posso vir aqui em refração, olha, eu vou reduzir a refração e você vai ver o vidro mais avermelhado, beleza? E então a gente pode regular também a reflexão desse vidro, eu vou trazer ele para o máximo. Dessa forma, você vai configurando o material da forma que você deseja. Por exemplo, o bump não vai em vidro, né? O bump ele é liso, então a gente não precisa mexer, por exemplo, ok? Então esse processo você pode fazer para todos os materiais e deixar eles conforme a necessidade que você precisa para cada material. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. A gente se vê na próxima aula, um abraço e até mais!